O Salmo 133 é um salmo curto, pequeno, uma pequena mensagem, um louvor. O livro de Salmos era o inário ou a harpa cristã da nação de Israel, e por um período de tempo era o inário também da igreja primitiva. Nós vemos a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo nos dá a entender ali claramente que a igreja primitiva no primeiro século usou o livro dos Salmos como seu inário. E nós descobrimos aqui o rei Davi. Eu quero que os irmãos que quiserem conversar, pode ir lá na rua, por gentileza, e conversar lá fora, não tem problema nenhum. Só que aqui na hora da mensagem eu não peço reverência à minha pessoa, mas ao Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Amém? Olha só, irmãos, o Salmo 133 é um salmo muito lindo, de composição do rei Davi. E o que nós descobrimos aqui é que Davi, ele estava às portas de Jerusalém. Ele via a nação inteira chegar para adorar a Deus. E na hora de chegar para o culto, é sempre aquela coisa muito linda, todo mundo unido, todo mundo bonitinho. Às vezes até a panela ficou amassada em casa, voa da cozinha para a sala. Às vezes até um cabo de vassoura ficou quebrado de vez em quando. Mas quando chega no lugar de adoração, tudo parece bonitinho, tudo lindo. E Davi, a Bíblia diz que ele era pastor de Israel. Os reis e os sacerdotes, eles eram chamados os pastores de Israel. E Davi estava à porta da cidade, nós entendemos assim, olhando as famílias chegando para oferecer sacrifícios a Deus, para cultuar ao Senhor. E como a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e o pastor segundo o coração de Deus, ele teria a responsabilidade de saber o estado das suas ovelhas. E Davi, ele era pastor de ovelhas antes de se tornar um pastor de Israel. Ele sabia que ali havia um verdadeiro cenário, algo preparado, algo forjado, uma máscara no lugar de adoração. Ele sabia que na prática as famílias de Israel tinham muitos problemas, e ele traz uma mensagem. É interessante que ele não diz aqui: ó, quão bom e agradável é os irmãos estarem unidos no templo. Ele diz: como é bom e agradável os irmãos viverem unidos, estarem constantemente na forma da palavra de Deus. Nós descobrimos que a união é algo precioso aos olhos de Deus, como diz o texto bíblico, mas a desunião é algo que Deus não tolera. Nós descobrimos na Bíblia que a desunião está desde o princípio. Em Gênesis capítulo 4, nós vemos que a desunião levou Caim a matar o seu irmão Abel. Nós descobrimos que a desunião fez com que Ló e Abraão contendessem entre si. A desunião na Bíblia, Gênesis 37, pôs uma divisão na casa de Jacó entre os seus irmãos e José. Nós descobrimos também que Miriam e Arão, eles sofreram a desunião. Miriam e Arão, eles tiveram ciúmes de Moisés e houve ali uma contenda entre irmãos. Os discípulos em Mateus 18 estavam contendendo entre si, de forma que Jesus chamou a atenção deles e disse: por que vocês estão discutindo qual de vós será o maior? Quer ser grande? Seja o menor de todos e vai experimentar Deus te exaltar na terra. Atos capítulo 15, versículo 36 a 41, nós vemos que na igreja primitiva a desunião também entrou. Paulo e Barnabé tiveram uma grande contenda entre si, de forma que se dividiram no ministério. 1 Coríntios capítulo 3, a igreja estava dividida em 4 grupos. Não responda em voz alta.
Quantos grupos nós temos aqui nesta noite? Responda na sua consciência com o Espírito Santo. Quantas famílias nós temos aqui nessa noite falando no âmbito espiritual? Convictamente eu digo que a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que está aqui dentro. E a igreja que vai ficar também está aqui dentro. Nós encontramos no cenário do Salmo 133 três figuras importantíssimas. A primeira delas é a família. Quando Davi diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, ele está trazendo a figura da família. A família aparece no cenário do Salmo 133. E você é uma família. Eu não sei quantos são de Jesus Cristo aqui, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem uma igreja de Jesus Cristo que vai ser arrebatada daqui a pouco. A segunda figura que aparece é a figura do sacerdote Arão. Algo importantíssimo que nós vamos falar também agora. A terceira figura que aparece no cenário é o Monte Hermon. Mas além de três figuras, aparece nesse salmo também três grandes virtudes. Primeiro, união é uma virtude agradável a Deus. E Jesus deixou bem claro que se dois estão contendendo entre si, caminhando rumo ao juízo final, se não se consertar no caminho, quando chegar lá, os dois ficam do lado de fora. Há poucos dias me convidaram para pregar, logo eu, pregar sobre a vida de Jesus. Esperavam poesias, coisas lindas, tipo você vai subir daqui a pouco. Mas não foi isso que aconteceu. Deus não está chamando pregadores nesses últimos dias para massagear o ego ou os ouvidos. Deus está chamando pregadores para preparar a alma, o espírito, para que daqui a pouco não fique um monte de gente chorando e um monte de pregadores recebendo a palavra de Deus. O sangue deles está sobre ti, porque não pregastes a minha palavra em tempo oportuno. União é uma virtude que aparece. A segunda virtude é unção, óleo, azeite, presença. Mateus capítulo 25 fala das duas igrejas que estão como se fosse uma só, só que metade dela tem azeite, a metade não tem. Onde tem o azeite, o fogo pega. Eu estou vendo aqui labaredas no Espírito Santo. Se não tiver azeite, vai passar sobre ti. Mas se tiver azeite, o fogo vai pegar agora. O Espírito Santo vai encher a tua vida e vai te dar um culto inesquecível nesta noite. Tem azeite aqui em cima? Quero ver onde tem azeite aqui. Tem azeite no púlpito aqui? Oh, glória a Deus! Tem azeite aí, Samuel? Aleluia! Tem azeite aí, irmãs? Eu quero ver o fogo do Espírito Santo pegar, porque onde há azeite, a lamparina está acesa e o nome de Jesus Cristo é exaltado na terra. Azeite é uma virtude do Espírito Santo para ser arrebatado. Azeite fala da presença do Espírito Santo. E o último versículo, os últimos versículos do livro de Apocalipse diz: